Olá, o N-Blogs começa agora ao vivo para todo o Brasil. Está aberta a temporada de combate à dengue em todo o país. O Ministério da Saúde anunciou que 11 capitais correm o risco de enfrentar uma epidemia da doença. O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, esteve hoje de manhã em Salvador, lançando a campanha nacional de combate à dengue. Ele vai visitar vários estados do país que correm o risco da doença. Com a aproximação do verão, o número de casos aumenta. 11 capitais correm risco de uma epidemia. Só este ano, mais de 900 mil pessoas contraíram dengue clássica. Desses, mais de 14 mil desenvolveram o tipo grave da doença. Cerca de 600 pessoas já morreram. Temporão anunciou ajuda financeira de R$1 bilhão, mas disse que autoridades sanitárias não vão conseguir enfrentar sozinhas o problema. Eu recomendo fortemente aos prefeitos que organizem mutirões convocando a população e a sociedade para entender a complexidade do problema, porque essa doença é uma doença que afeta as Américas, a África e a Ásia. Por que uma doença com medidas de controle tão simples ainda cresce e mata no Brasil? Para responder a essa pergunta, vamos conversar com Jorge Amarante, médico infectologista do Hospital Samaritano. A blogueira convidada de hoje é Fabiola Reipert, do portal R7, ela que fala dos bastidores da televisão. Parece que tem babá ameaçando processar artista. A Fabiola vai contar tudo pra gente. No N-Blogs de hoje, ainda dicas de cultura e a participação de Fábio Ramalho, direto do Rio de Janeiro. E eu vou abrir esse bate-papo justamente sobre o assunto do dia, que é o combate à dengue, conversando com o infectologista Jorge Amarante. Essa pergunta que eu fiz na abertura, por que ainda é tão difícil diminuir a dengue no Brasil e erradicar a dengue com uma profilaxia tão simples, doutor? Boa noite, Fabiana. Realmente você tem razão, o comentário é muito correto e a intenção do ministro da Saúde também é muito correta, acionando as prefeituras todas para fazer esse mutirão. O grande problema é ainda a consciência do ponto de vista populacional, onde não há uma consciência coletiva de higiene ambiental dentro da sua própria casa ou na sua vizinhança, onde vai ficar atento para o que está acontecendo na vizinhança. O vírus da dengue, quando chegou ao Brasil, ele chegou e se adaptou muito bem ao ambiente da cidade. Não se adaptou bem aos ambientes selvagens. Rurais ou selvagens mesmo, em selvas ou florestas. Isso porque as cidades é que têm o reservatório, onde vasos, pneus, latas, as próprias plantas, árvores que têm buracos, isso tudo são reservatórios para o mosquito. A água limpa é onde o mosquito cresce, também a suja, mas a limpa principalmente. E as pessoas têm que ter o cuidado de se mobilizar para ficarem atentos nos potenciais santuários de mosquitos e armazéns de mosquitos que isso pode acontecer. Mas assim, às vezes a vigilância sanitária bate lá na casa da pessoa em busca de algum foco e as pessoas não deixam entrar, né? Isso é um problema grave, porque como você vai erradicar o mosquito se você não consegue fazer uma avaliação correta dos ambientes? Exatamente. Para cada caso suspeito e notificado por um médico aos sistemas de vigilância epidemiológica, este vigilante vai até a casa do indivíduo que tem a suspeita de dengue e vai até os vizinhos desse indivíduo que foi notificado como possível dengue, procurando potenciais focos e potenciais fontes de mosquitos, de maneira a justificar aquele caso de dengue, fazendo um trabalho de higiene ambiental e procurando auxiliar o indivíduo para fazer a sua higiene dentro de casa também, a higiene do ambiente. Esses indivíduos são muitas vezes bloqueados, eles não conseguem entrar na casa, nos vizinhos, na vizinhança, quando batem na porta, dificultando demais o trabalho de vigilância e dificultando demais o trabalho de orientação de uma maneira que seja eficiente e efetiva esse trabalho de prevenção. Claro, mas isso tem que ser feito, as pessoas têm que começar a deixar entrar em casa para resolver de vez esse problema do mosquito nas grandes cidades. Agora vamos assistir uma reportagem bacana que vem do Rio de Janeiro. Pesquisadores desenvolveram um kit para diagnosticar a doença de forma mais rápida e barata. Olha só. Os primeiros testes feitos por cientistas da Universidade Federal do Rio de Janeiro já deram certo.
O exame identifica o vírus e em 24 horas o paciente sabe se está ou não com dengue. Os hospitais públicos usam kits importados, como este aqui, para diagnosticar a dengue. Mas como são caros, nem todos os pacientes conseguem fazer o exame. O kit, criado por pesquisadores brasileiros, promete custar bem menos, o que vai facilitar a produção em larga escala e ajudar os médicos a salvar mais vidas. Hoje, a análise do sangue de um paciente custa em média R$15. Nós poderemos sim fazer um tratamento mais direcionado e mais eficiente para o controle da doença do paciente. Porque muitas vezes o sintoma é muito parecido com uma gripe comum e muitas vezes o paciente nem vai ao hospital por causa disso. O diagnóstico rápido e a prevenção fazem toda a diferença no combate à dengue. Por causa da demora no diagnóstico, Marcos perdeu o filho de 6 anos. O menino foi atendido em várias clínicas, mas os médicos não perceberam que o caso era grave. Marcos criou uma associação de vítimas da dengue. Ele acha que falta preparo para combater a doença. Muitos casos foram diagnosticados como viroses, inflamação de garganta. Na maioria das vezes, os profissionais eles chutavam que talvez fosse dengue ou não. Pois é, a dengue tem alguns sintomas clássicos, dor no corpo, febre, manchas pelo corpo. Fabiola Hyper, você conhece alguém que já teve dengue? A gente sempre acha que não vai acontecer com a gente, na nossa família. Você tem algum exemplo assim? Tem, minha mãe. Já teve? Teve. E como foi? Eu sei que ela tinha, eu não morava mais com ela, mas tinha muitas dores no corpo, fortes dores, e foi para o hospital. Era dengue, ficou internada e tudo. Era da Baixada Santista. Ela teve aquele tipo clássico da dengue, não é aquele tipo mais grave, né? Eu não lembro exatamente, assim, detalhes, mas eu sei, não deve ter sido mais grave, não. Ela se recuperou prontamente. Não foi uma coisa muito Quantos séria. tipos tem, doutor Jorge, aqui no Brasil? Basicamente tem 4 tipos de apresentação clínica. Tem o tipo assintomático, que não dá sintoma absolutamente nenhum. Nossa. Isso corresponde a 8 em cada 10 casos. Quer dizer, 10 pessoas que foram picadas pelo mosquito, 8 não têm sintoma absolutamente nenhum. E nem não desenvolve e passa batido. Simplesmente passa batido. Essa pessoa serve para realimentar a cadeia de mosquitos. Ou seja, o mosquito que pica esta pessoa, que está tendo uma dengue sem sintomas, alimenta o mosquito, que vai passar para outra pessoa. Tem um segundo tipo, que é o tipo clássico, provavelmente é o que todo mundo tem, a maior parte das pessoas, que compreende dor de cabeça, dor no corpo, erupção de pele, febre, mal-estar e assim por diante. É a grande maioria dos casos. Esses casos compreendem aproximadamente 2 em cada 10 infectados. Uma parcela pequeníssima são os casos de dengue hemorrágica, onde há sangramentos pelo corpo. E é um dos mais graves. Que é um dos mais graves, onde pode ter sangramentos em vísceras importantes, como cérebro, coração e assim por diante. E o choque pela dengue, que é o 4º e último tipo, que é um caso, pode ser um caso muitas vezes fatal, e é necessário tratamento rápido e absolutamente pronto. Agora, os casos de dengue aumentaram muito, vem crescendo no Brasil e aumentaram muito esse ano, né, doutor? Muito. Existiu algum momento no Brasil, um país grande, tropical, quente, úmido, onde a gente não teve dengue? E por que a dengue aumentou agora? A dengue vem crescendo no mundo todo. O Brasil não é diferente, excetuando a Europa, que não está havendo crescimento de dengue. O Brasil e todo o mundo vem crescendo dengue. O vírus da dengue, quando veio da África para cá, ele se adaptou muito bem ao ambiente urbano por conta dos reservatórios urbanos que existem, que a gente já comentou sobre isso. Isso. Esse fato do crescimento da dengue, um dia já foi muito pouco. Lembrando que um presidente, no início do século, um presidente do Brasil, teve a sua filha morta com dengue e foi a partir da morte da filha deste presidente, com dengue, que houve a liberação de verbas de uma maneira importante para haver o controle da doença e uma mobilização com fumigação, com dispersão de inseticidas e tudo mais para controlar o mosquito. Isto foi no começo do século, não mais dos anos 1902, 1912 aproximadamente isso.
Portanto, já houve épocas em que o Brasil tinha poucos casos. E com o crescimento e com a urbanização grande, e com os reservatórios aumentando, e a falta de consciência das pessoas em identificar esses reservatórios, a falta de atenção, faz com que isso só cresça, cresça, cresça. Lembrando que, como a gente viu, está cada vez mais fácil e cada vez mais, muito mais fácil dar o diagnóstico de dengue, tanto sorológico como clínico, e com isto os casos de dengue acabam aumentando também. Quer dizer, não é só o fumacê, como você acabou de comentar, e o ministro Temporão anunciou, inclusive, que esse 1 bilhão de verba que está sendo destinado para o combate à dengue é para fumacê e para outras medidas de profilaxia, mas não é só isso, a população tem papel fundamental. O papel da população é o mais importante. A partir do momento em que você precisa ter o fumacê para matar um mosquito que já está vivo e que já está presente, a gente deixou de contribuir de uma maneira efetiva para evitar o fumacê. Lembrando que mesmo em locais secos, se o mosquito deposita os seus ovos num local úmido e esta água seca, um vaso aberto ou então um pires, enfim, alguma coisa, aquele ovo depositado no ambiente seco, no momento em que chove novamente e ele passa a ficar úmido, aquele ovo em 3 a 4 dias nasce novamente um mosquito e esse mosquito, um único mosquito, em aproximadamente 45 dias consegue infectar 300 pessoas. É um número bastante grande. Agora, olha, mudando um pouquinho de assunto, eu lanço uma pergunta para os nossos convidados, para o Jorge e para a Fabíola e para você que está assistindo o N-Blogs agora. Você sabe quanto tempo uma bituca de cigarro leva para se decompor? Vocês têm ideia, gente? Ai, uma vez eu li sobre isso, não sei quantos anos, vários. 1 ano ou 2, talvez. São 2 anos. Mas mas o que antes poluía as ruas, as bitucas ficavam jogadas, espalhadas, agora recebem uma nova função. Veja a iniciativa inédita desenvolvida em Votorantim, no interior de São Paulo. Nosso quadro deu certo. Transformar bitucas de cigarro em adubo. Isso é possível através de um projeto inédito para reciclar os restos do cigarro. O material passará por uma triagem nesta empresa de reciclagem e será enviado para Curitiba. Lá, os componentes agressivos serão retirados e os restos misturados a um composto orgânico e resíduos vegetais. O que antes poluía, agora ajuda a proteger o meio ambiente. O mais interessante desse projeto é que ele não faz só a coleta, é que ele faz uma reciclagem desse material. O filtro de cigarro é composto de acetato, e esse material ele passa a compor uma solução para a recuperação de áreas degradadas. A coleta começa a partir de 15 de dezembro. 50 lixeiras como esta serão espalhadas pelas ruas da cidade. É só jogar a bituca e a falta de oxigênio fará com que ela se apague sozinha. Excelente ideia, porque a gente às vezes joga o cigarro na rua porque não tem opção. Essa não é aprovada a ideia. Ele falou que não tem opção, joga a bituca de cigarro na rua, mas não tem opção. Mas tem, né, gente? Só jogar a bituca no lixo ou pegar um saquinho e colocar num saquinho. Agora, bacana a iniciativa, né? Virar adubo a bituca de cigarro, né? Isso é uma coisa que falta aqui no Brasil, né? Essas iniciativas mais sustentáveis, para tirar um pouco do lixo da rua, né? Isso... Queria até comentar, Fabiana, claro, que falando em adubo, o pó de café, a presença da cafeína, ela bloqueia um passo da maturação da larva em pulpa, que é uma das fases do mosquito, da Aedes aegypti. Esse bloqueio de maturação da larva em pulpa, quem consegue fazer isso é a cafeína presente na borra do café. E a borra do café, diferente de ácidos ou inseticidas que podem ser colocados em locais com água ou vasos ou plantas, em jardins, a gente consegue com borra de café fazer um bom adubo para vasos e também aguar o vaso, colocar água no vaso. Então dá para ter vaso em casa com água? Dá para ter água dá para ter vaso em casa com água. Só colocar o café. Só colocar a borra do café. Com água e misturado com borra de café. Com borra de café. 4 colheres de borra de café num copo d'água e vira um bom adubo. Porque a orientação é não ter vaso com água em casa, né? Eu tenho um lá que eu adoro. Ninguém melhor que a nossa blogueira Fabíola Hyper para contar o que acontece na vida das celebridades. Fabíola, o que temos para hoje? Então, essa semana aconteceu um negócio engraçado.
A babá das filhas da Bombom com o Dudu Nobre está ameaçando, está dizendo que vai processar a Bombom. Porque ela diz que tem como provar que a Bombom fez umas ameaças contra ela. Ela gravou uma conversa, acho que certamente por telefone, e diz que a Bombom falou palavrões, aquelas coisas de Bombom meio descontrolada, né? Ela já teve alguns episódios aí ela de perdeu brigas, a guarda né? das meninas, né, pro Dudu Nobre, devido a depoimentos da babá e do motorista, coisas que eles falaram que eu sei, mas eu não posso falar aqui porque sigilo. É complicado. E ela foi lá, eles deduraram tudo, contaram tudo que aconteceu e ela acabou perdendo a guarda das meninas, devido a essas testemunhas. Então quer dizer que ela ainda pode ser processada pela babá, isso está acontecendo. A babá já disse que vai processar, já processou, ela não está ameaçando, ela já processou, que agora a Bombom ainda está dizendo que ainda não foi notificada, aquelas coisas todas. Sei. Dando uma enrolada para ganhar um tempo. Não sei o quê, mas para ganhar um tempo. Mas aí vamos ver o que vai dar essa que história mais? Aí. E também tem uma história que eu dei no meu blog de semana, que a Hebe pode ter novamente o salário dela reduzido. Já é a segunda vez? Já é a segunda vez. Ela ganhava 800 mil, só 800 mil, né? Só por mês? Diminuíram para 500, só 500. E agora estão querendo diminuir de novo. A SBT não confirma essa informação, porque é coisa de bastidores, eles sempre negam, né? A gente já está acostumada. E aí depois, estão dizendo que quando ela voltar de viagem, eles vão negociar, vão fazer a proposta para ela, mas eu já fiquei sabendo que a proposta vai ser de redução, sim. E dizem que isso tem a ver com a crise do Grupo Silvio Santos, né? Que a gente vem comentando aqui, inclusive na Record News, a crise que está ligada ao Banco Pan-Americano, que é do Silvio Santos. E o que mais? Tem mais alguma diquinha, alguma novidade para entrar no blog da Fabíola? Falando de processo aí, também tem uma informação até que saiu no Jornal Extra essa semana, e que a Justiça negou aquela tal pensão de 130 mil reais que a Stephanie Brito queria ganhar do jogador Alexandre Pato. A Stephanie Brito, a ex-atriz... Isso, a ex-atriz da Globo. Largou o trabalho para morar com o Alexandre Pato na Itália, agora está querendo uma pensão. Tá tentando voltar para a TV, bateu na porta da Globo de novo, bateu na porta da Record também e tá aí, querendo essa pensão aí de 130 mil, mas a Justiça negou. Bom, se você quiser outras informações, outras notícias aí da Fabíola Hyper, especializada em bastidores, entra no blog da Fabíola pelo Portal R7, você vê aí na sua tela o comecinho do blog da Fabíola, lá tem muitas outras notícias bacanas sobre TV e celebridades. Bom, e voltando a falar um pouquinho sobre a dengue, tem uma reportagem bacana para mostrar para você. Além de enfeitar jardins, uma planta chamada crotalária. Já ouviu falar? Pois é, ajuda a combater o mosquito da dengue. Sabendo disso, os moradores de Matão, lá no interior de São Paulo, espalham as sementes da planta pela cidade. A horta de Dona Satico ficou mais colorida com a crotalária. Mas além de enfeitar, a planta tem um propósito ainda maior: ajudar no combate à dengue. A flor libera uma substância que atrai a libélula, predadora natural do mosquito Aedes aegypti. Assim que eu fiquei sabendo, já peguei a semente, já saí plantando, né? Oferecendo para os outros. Só neste ano já foram registrados em Matão 831 casos de dengue. Preocupado com esses números, o Departamento de Meio Ambiente decidiu doar mudas da crotalária. Cerca de 3.000 já foram entregues à população. A crotalária dura em média 1 ano. Após o seu florescimento, ela dá sementes e aí ela morre. Aí essas sementes elas vão cair novamente no local e vão germinar. Quanto mais gente plantar a crotalária, mais eficiente será o combate à dengue. Não imaginava que fosse uma planta que combatesse a dengue. Achava que era só para enfeite mesmo. Se cada um fizer um pouquinho, aí vai resolver, vai ajudar bastante. Uma graça, além de ajudar a prevenir a dengue, a flor é bonita, ajuda a enfeitar, valoriza, né, a casa, a cidade onde você mora. Então, além da borra de café no vasinho de planta, que o Dr. Jorge Amarante já passou para a gente a dica aqui, essa flor, essa semente da crotalária espalhada pode ajudar a prevenir a dengue. Inclusive, é uma dica inédita, você não conhecia, doutor? Não conhecia. A dica boa, eu acho que vamos plantar crotalária, não? E os agentes passando de casa em casa, deu para ver na reportagem, ensinando a população. Exatamente. A melhor forma de prevenir a dengue, aqueles passos básicos e rápidos que nunca é demais lembrar quem está assistindo a gente aqui. Isso. O que fazer? Como prevenção, não há vacina e a prevenção está dentro de casa e na casa dos nossos vizinhos.
Muito cuidado com quando se vai a cemitérios, quando se deixa vasos de flores, a chuva sempre acontece, enche esse vaso, acaba acumulando água e os mosquitos se aproveitam disso. Cuidado em casa com os seus jardins, cuidado em casa com quintais onde restos de material de construção ou de pneus, garrafas, são deixados nos seus quintais. E a gente sempre acha que isso não vai acontecer nada, mas muito cuidado no quintal, com o que se tem no quintal, para saber se não está acumulando água. A vacina vai demorar, se der certo, daqui a 5 anos, né? A vacina não há nenhuma perspectiva concreta ainda em termos de realmente acontecer. A perspectiva é de não acontecer em menos de 5 anos. A gente não sabe ainda se a vacina é eficiente ou não. A gente sabe que os tipos de dengue que existem no Brasil são 4 tipos de vírus, dengue tipo 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 claramente já circulando no Brasil, e o 4 entrando no Brasil, só tinha em Cabo Verde, Costa Rica, entrando no Brasil via Amazonas, via região norte. Já tem casos descritos de sorotipo 4 no Brasil. Ou seja, nós temos todos os sorotipos de dengue, lembrando que esses sorotipos, quando há a reinfecção, aumenta o risco de dengue hemorrágica e choque por dengue. Agora a gente continua falando sobre a dengue, olha só que bacana essa dica. Agora dá para se prevenir da dengue com um sabonete, mas não é um sabonete comum não é para tomar banho, olha só a novidade. O produto foi desenvolvido por este grupo de pesquisadores da Universidade Estadual do Norte Fluminense. Foram 2 anos de trabalho até chegar a esse resultado, um repelente sólido que está sendo chamado de sabonete. Mas a principal utilidade não é para o banho. Segundo pesquisadores, o produto é altamente eficaz contra o mosquito transmissor da dengue. Ele pode ser usado a qualquer hora e aplicado com a pele seca. A proteção dura cerca de 6 horas. Ele pode ser usado por qualquer pessoa, evitando os grupos de risco e observação, que são mulheres grávidas, que tem que ter um acompanhamento médico, crianças menores de 2 anos e idosos com problemas, às vezes, de sensibilidade ao produto ou pessoas alérgicas. Outra vantagem é o custo. Ele é cerca de 3 vezes mais barato que os repelentes convencionais. Uma barra de 80 gramas, por exemplo, custa R$ 3,50. O princípio ativo são óleos essenciais e repelente sintético. Aroma de capim-limão e cravo da Índia dão um toque especial à fórmula, que já foi patenteada. O produto já passou por todos os testes no laboratório e está pronto para ser utilizado. Mas para ele chegar ao consumidor, ainda faltam a aprovação na vigilância sanitária e a parceria com empresas para a produção em alta escala. Por enquanto, os consumidores vão ter que esperar. O sabonete repelente ainda não está sendo comercializado. A produção está restrita ao laboratório. Olha só que bacana, um sabonete como se fosse um rolon, né? Espalha assim pelo braço, como se fosse um repelente daqueles de spray mais natural. Bacana essa dica também, né? Também é interessante. Lembrando que os repelentes diminuem, pelo menos os repelentes comerciais que estão no mercado, eles conseguem repelir aproximadamente, se alguém seria picado por 1000 mosquitos, consegue se prevenir com repelente 990 picadas. Nossa, mas das 1000. Uma estatística muito grande, Muito né? grande. Os repelentes realmente funcionam muito bem e conseguem repelir o mosquito de uma maneira bastante eficiente. Então também aí outra dica. Então enquanto o sabonete não vem para o mercado, está sendo patenteado, mas ainda demora um tempo. Então você vai usando um repelente que também ajuda a prevenir o mosquito. Inclusive quando eu vou para a praia eu sempre uso aquele repelente líquido. Ele tem um cheiro um pouco forte, ele não é... Tem um que é creme. Tem um que é creme, mas será que funciona tão bem quanto o spray? Funciona. Nunca usei o creme. E é bem cheiroso. São os piretróides que funcionam. Eu acho aquele cheiro muito forte. Mas olha, a gente continua falando sobre o assunto da dengue, agora uma ponte lá para o Rio de Janeiro com o Fábio Ramalho. Fábio Ramalho, boa noite. Rio de Janeiro é uma das capitais mais ameaçadas da epidemia de dengue. Tem alguma região específica por aí, Fábio?
Olá, Fabiana Panachão, boa noite para você. Olha, aqui no Rio de Janeiro, o alerta aí da Secretaria Estadual de Saúde é que 19 municípios estão propensos aí até uma epidemia de dengue no verão, se cuidados não forem tomados a partir de agora. É bom lembrar que o governo tem feito o dever de casa, tem feito aí a prevenção contra o mosquito do Aedes aegypti, mas nem sempre isso é o suficiente. Você lembra o que o Rio de Janeiro passou no verão passado, né, Fabiana? Foi complicado driblar aí essa situação, foi uma situação difícil para o estado. Mas aqui dentro do Rio de Janeiro, o alerta também já soou para um bairro da Zona Norte Carioca. Sabe que bairro é esse? Qual é, Fábio? A Ilha do Governador. De acordo aí com os estudos, é a Ilha do Governador mesmo, Fabiana. E olha, os estudos aí apontam que esse bairro é o bairro que tem o maior índice de infestação de mosquitos aí, ou melhor, pelo menos da larva do mosquito da dengue. E esse levantamento é da própria Secretaria Municipal de Saúde. Dá uma olhada na reportagem. O perigo sobrevoa a Ilha do Governador. Mas ele não vem dos aviões, e sim dos mosquitos, que colocaram o bairro na rota da dengue. O mais recente levantamento do índice de infestação do Aedes aegypti, realizado pela Prefeitura em outubro, trouxe dados alarmantes. Aqui na Ilha do Governador, em cada 100 casas visitadas pelos agentes municipais de saúde, em 20 foram encontrados sinais da presença do mosquito transmissor da dengue. A Organização Mundial de Saúde recomenda que esse índice seja de, no máximo, 1%. Na freguesia Subbairro, na beira da Baía de Guanabara, a infestação é de 19,2%. Sempre teve muito mosquito por causa das árvores. Muito mosquito e para dormir de noite sempre tem que ligar o ventilador. Não adianta você cuidar e o vizinho do outro lado não fazer nada. Deixar tudo jogado, largado, é pneu, é lata, é garrafa, é tudo, é horrível. Na praia da freguesia, encontramos barcos com água depositada, potencial foco do mosquito. Mas os pescadores desconversam. A gente sempre tira, porque choveu essa noite tá com água, mas a gente tira todo dia. Moradores e comerciantes reclamam do excesso de mosquitos e da falta do fumacê. Fumacê, muito tempo que eu não vejo também. Muito tempo. No Jardim Guanabara, outro subbairro da ilha, o índice de infestação é de 10,4%. O Rio aparece como o maior entre os 123 municípios brasileiros em estado de alerta, em relação ao risco de uma nova epidemia. Me surpreendi que as pessoas ainda brigam e relutam em não manter suas casas limpas, suas piscinas, total irresponsabilidade, né? Porque isso acaba com a vida da pessoa. É bastante desagradável, as pessoas têm que amadurecer, crescer e ter consciência que os seus atos podem tirar a vida de uma pessoa. Tá vendo? Na teoria a população está conscientizada. Pensar uma frase, Fabiana Panachão, que me chamou muita atenção aí, você viu a moça dizendo, não adianta nada ela fazer a parte dela se o vizinho não estiver fazendo o mesmo. É o raciocínio que tem que pegar nessa época, né, Fabiana? Vou voltar com você em São Paulo. É isso aí, Fábio. A gente não pode também só responsabilizar o vizinho. Tem que pegar no pé sim, mas a gente tem que fazer a nossa parte. O doutor, inclusive, enquanto via a reportagem, concordava com a gente aqui, né, doutor? Exatamente. É a postura certa. É a postura correta. Você cuida do teu quintal, o vizinho cuida do quintal dele. Acho que seria muito lógico que cada um cuidasse muito bem do seu quintal. E quero dizer que os dados apresentados no Rio de Janeiro, como nós acabamos de ver, com índice de infestação de 10% com Aedes aegypti, a gente sabe por publicações mais antigas que índices de infestação acima de 4% sempre são pivôs de epidemia. Ou seja, passou de 4% de população de mosquitos Aedes aegypti, as epidemias sempre acontecem. Quer dizer, a gente tem que ficar bastante de olho com esse número. Para encerrar, doutor, tem algum site que o senhor queria indicar para quem quiser mais informações? Acho que o site do próprio Hospital Samaritano, que é o Hospital Samaritano, www.samaritano.org.br, ou o site do Ministério da Saúde, representado pela Anvisa, que também www.anvisa.gov.br. Maravilha. O N-Blogs de hoje vai ficando por aqui. Agradeço a participação dos nossos convidados, Jorge Amarante, do Hospital Samaritano, médico infectologista, e Fabiola Heifer, do portal R7, que escreve sobre celebridades. E você pode participar do N-Blogs também. Mande sugestões para o nosso e-mail que aparece aí na sua tela ou siga o programa pelo Twitter, @NBlogsTV. Amanhã a gente está de volta. Tchau!